Agora, ó, domingo, o Vasco vai ter um jogo importantíssimo. Vai jogar em Salvador contra o Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mesmo com a derrota para o Palmeiras no fim de semana, o Vasco saiu de campo aplaudido pela torcida. Isso porque o time tem jogado melhor e a principal explicação está no meio de campo. Com Ramon Dias, os 3 titulares são Zé Gabriel, que já estava no Vasco, mas era pouco utilizado pelo técnico Maurício Barbieri, Paulinho e Praxedes. Nomes pouco conhecidos pelos torcedores, que foram pedidos da comissão técnica. Paulinho e Praxedes começaram juntos o jogo contra o Grêmio, na primeira vitória do técnico Ramon Dias. E desde então são titulares absolutos. A formação só mudou no empate em 1-1 contra o Bragantino, quando Praxedes ficou fora por questões contratuais. Nós sentimos muita falta do Praxedes. Ele é um jogador muito importante para o time. Agora, esse meio de campo está perto de receber um reforço. No próximo domingo, contra o Bahia, a maior contratação do Vasco na temporada pode estrear: o camisa 10 Dimitri Payet. A dúvida agora é quem sai do time para a entrada do francês. Ele pode mudar um pouquinho a estrutura. Se ele quiser manter o tripé de meio campo, né, com Paulinho, Praxedes e o Zé Gabriel por trás, eu acho que vai acabar sobrando para o Serginho, né? Com Zé Gabriel suspenso, a única certeza é de que na próxima rodada o trio do meio-campo do Vasco não vai se repetir. Ó, prepara agora aí que vocês vão ficar bola. Você pode ser Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, torcedor do Vasco, para até de comer. Bota aquela, Pedrinho. Foi divulgado o áudio do VAR e etc. E o CNM, presidente da Confederação Brasileira de Arbitragem, teve o showzinho dele ontem? Falou que o gol foi bem anulado. Claro. Bota na tela aí, Thales. Depois dessa aí eu vou sentar aqui junto com o Jaguinho. O professor esteve para matar a bola no peito num primeiro domínio, ajeitá-la com o joelho num segundo domínio e sem a possibilidade de um combate. Exato. E aí na hora que ele chuta, ele está livre para chutar. Ou seja, tudo em função de um primeiro impedimento. Não, e em função de um segundo, de um terceiro momento, sim, onde um defensor chuta a bola, né? E apesar dele chutar a bola, né, Péricles, controlado, ela não vai para um companheiro, como diz o protocolo que tem que ir. Isso. Ele tem que rechaçar, né, e ir para um companheiro, para esse companheiro ter a condição de jogar. Sair jogando. E criar uma nova fase de ataque para esse time. Aqui nós não criamos, o time de verde não criou uma nova fase de ataque para ele. Ele só rechaçou a bola de um perigo que estava iminente para ele ali, que é a fase de ataque da equipe de branco. Então a gente tem aqui a caracterização não é possível. Eu sei que vocês são bons de arbitragem, ou são de arbitragem. Mas se você joga futebol, o zagueiro tem a opção, quando ele está sozinho, de dar o bico ou de criar a nova situação, que é o que o Júnior Baiano fazia. Dominar e sair jogando. O Richard Rios deu um bico porque ele quis. Se ele domina e sai jogando, então assim, não faz sentido nenhum essa explicação. Gente, vai com vocês aí. Eu falei ontem que no show do CNM, agora com participações especiais, inclusive, de ex-árbitros também, que ele acharia que o gol foi legal. O Bassol tem mais um ali que eu não consegui reconhecer quem era. Mas eu falei aqui que ele ia falar que foi bem anulado o gol. E pra mim, assim, não surpreende a nada. O Amêndola trouxe uma informação ontem bem interessante. Tem 2 anos que eu quero sentar nesse banco aqui, nunca sentei. Fica aí. Se quiser eu tô chateado com o VAR. Se quiser também, fica aqui. O banco é grande pra caramba. Fica aqui do nosso lado aqui. Vem aqui, vem. Fica aqui, deixa eu bater esse papo aqui. Fica triste não. O Amêndola trouxe uma ideia ontem muito interessante. Se cai no pé do Rony ali, ele mete o contra-ataque e faz o gol. Ia ser anulado? Se o chutão... Não, porque teria que parar a jogada de qualquer forma, porque era um impedimento. Então, assim, quando estava no pé do adversário, ele estava livre, ele poderia dominar e sair jogando. É isso. E ele optou de tirar a bola dali por tirar da pressão, porque ele caiu no pé esquerdo dele. Então, assim, me desculpa aí a arbitragem, eu acho que vocês têm que pegar aí o que me deixa agoniado... Bota um ex-jogador de futebol que eu acho que vai ajudar vocês a pensar alguma coisa aí na arbitragem. Ele não pode falar, Bigode, eu tô falando com propriedade mesmo, que eu vi um monte de zagueiro que jogava comigo ali no treino, da bico... porque ele não tem a possibilidade de dominar e sair jogando. Ele tem. Teve? Claro que tem. Claro tava apertado? Tava apertado. Dentro da área. Mas se ele domina e sai jogando. Ele chutou porque ele optou por chutar. Não foi um toque involuntário. O Paulo César de Oliveira, que o pessoal fica lá, a Santa Begaga, ele fala, acabou o central do apito, é outro nome agora, eu acho. Ele participa ainda. Ele fala, ali é uma nova jogada, que é o que você falou. Se a bola cai no pé do Dudu, não sei se o Dudu
No pé do Dudu, qualquer um, se cai qualquer um. Não para o jogo, pô. Aí fica querendo tapar o sol com a peneira, irmão. Meter a mão no... Pode ser... Meter a mão é um termo chulo, porque pode não ter tido intenção. Mas houve um erro grave que prejudicou o Vasco. Assim, eu tava vendo, até buscando mais informações, né? Outras informações, mais detalhes. Houve um erro de protocolo, é o que muita gente tá dizendo. Porque em lances como esse, o VAR não deveria ter observado isso e chamado o árbitro. O que ele deveria ter... chamado não, né? Ele já informou a decisão, impedimento. Ele deveria ter chamado o árbitro, o Wilton, para ir na cabine, para o Wilton decidir se o toque do Richard foi ou não foi o início de uma nova jogada. E no meu entendimento, eu acredito, irmão, também vai ter uma jogada igual. Vai, vão dar falando. Pode anotar a data aí, aniversário de papai. Papai, 29 de agosto. Igual, e eles vão falar diferente porque o árbitro marcou diferente. Pode anotar. Sabe o que eu penso em relação a isso aí? É que eles erraram e eles agora querem tentar minimizar o erro para tentar achar uma justificativa. Não tem justificativa. Errou, tá gravíssimo o erro e acabou o ponto final. Agora eu quero saber dos senhores. Seu erro. Quero saber dos senhores. Durante o Donos da Bola, sexta-feira, não tinha saído no bid ainda o Payet durante o final da tarde. Saiu. Então o Payet já cumpriu a suspensão dele da França contra o Palmeiras. Isso. Fossem vocês, Ramon Dias, meteria o homem pra jogar final de semana contra o Bahia já, sim ou não? Com certeza. Ainda tem mais uma semana de treino aí. Lógico. E ele tá treinando, parece que em 2 períodos, há bastante tempo. É um cara que a gente vê que tá querendo. Não sei se começaria com ele, aí depende muito da questão física. Exatamente. Porque o time azeitou também. Até saber se ele teve uma preparação física antes, né? Se ele teve a preparação antes de chegar no Vasco ou não. Porque se ele já teve essa preparação, ajudou muito esse processo de adaptação dele dentro desse período de treinamento. Então, assim, a gente aqui, olhando pelo lado de fora, se ele tem um período maior, vamos dizer que ele tenha tido mais tempo de preparação, não só esse tempo no Vasco, aí botaria ele para iniciar. Se não, aí eu botaria ele no banco e aproveitaria ele no decorrer da partida. Eu acho que o ideal seria... E quem sai? Colocar, aí pode ser um Paulinho. Paulinho tá jogando muito. Não, mas não, eu não começaria com o Payet, não. Eu esperaria para colocar no segundo tempo. Mas aí você tem outras opções também. Você pode mexer no esquema. Tem que ver o que o Ramon Dias vai tentar. E se pode ter estreia do lado do Vasco, pode ter estreia também do lado do Bahia, tá? Luciano Juba, um dos principais jogadores do esporte. O Botafogo estava de olho, foi pro Bahia, já se transferiu, foi agora nesse último mês e deve estrear também pelo Bahia. Joga pelo lado esquerdo, com a perna direita, um bom jogador. E o Cauli se machucou contra o Botafogo e não deve jogar, mas tem uma semana ainda aí. Não, mas não deve porque foi ligamento cruzado, parece. Deu lesão? Foi lesão. Eu vi só ali foi lesão constatada. A comissão de arbitragem da CBF concluiu que o árbitro acertou ao anular o gol de Paulinho, do Vasco, na partida contra o Palmeiras no domingo passado, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Em vídeo publicado na tarde desta terça, a entidade divulgou os áudios do VAR e explicou o que levou o árbitro Wilton Pereira Sampaio a tomar a decisão. O principal argumento é de que não houve início de um novo lance de ataque do Vasco, ou seja, o impedimento de Vegetti foi corretamente assinalado. Acompanhado de Péricles Bassous, gerente de VAR da CBF, e Juliano Busano, gerente técnico, Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem, concluiu que 3 aspectos da regra sustentam a interpretação de que o lance de ataque não foi interrompido. A bola afastada por Richard Rios permaneceu ao redor da área do Palmeiras. A bola afastada por Richard Rios foi dominada por um jogador do Vasco, e não do Palmeiras. Richard Rios estava sob pressão quando afastou a bola. Torcedor, qual sua opinião sobre o que fala o árbitro? Deixe aí nos comentários. Fique em paz, até a próxima.